Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, plateia que nos assiste, eu ocupo esse momento até por conta de um assunto bastante palpitante no momento e que estará sendo intensamente discutido no dia de amanhã, lá na cidade de Dourados, mais precisamente na Embrapa. Trata-se de um grande evento, que é o primeiro encontro da agricultura familiar e economia solidária de Dourados, que contará com a presença do Ministério da Pesca e Agricultura, do Banco do Brasil, da Universidade Federal da Grande Dourados, da Agraer, da CEPROTUR, da MS Peixe, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Caixa Econômica, Embrapa, Sebrae, Prefeitura de Dourados, enfim, praticamente todos os segmentos envolvidos com a questão da agricultura familiar aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul e, evidentemente, com a presença das lideranças dos assentamentos, das lideranças dos espaços quilombola, das lideranças da Colônia Agrícola Nacional da região de Dourados, com a presença dos produtores orgânicos, enfim, toda a agricultura familiar estará sendo representada no dia de amanhã e depois de amanhã para essa grande discussão a respeito de temas relevantes, pertinentes a esse segmento de fundamental importância e que está em fase de implantação aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Nós sabemos que hoje já temos 70 mil famílias assentadas na agricultura familiar, entre 0 até 100 hectares, são 70 mil famílias no estado de Mato Grosso do Sul, mas que precisa muito de alavancar o seu desenvolvimento. A grande maioria dessas famílias já passaram pela primeira fase, que é a aquisição da terra, né, da casa, da água, da energia elétrica, do transporte escolar, mas quando chega na fase da produção, é aí que os problemas, que os gargalos aparecem. O nosso estado ainda está muito aquém dos gigantes, dos 5 gigantes do país, né, na agricultura familiar, que é o estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o estado do Espírito Santo. Esses daí realmente carregam nas costas, né, a produção da agricultura familiar do nosso país, que tem uma participação fundamental na nossa economia, mas que Mato Grosso do Sul precisa de se despertar para essa realidade. Despertar no sentido de ter mais apoio institucional do governo federal, do governo estadual, das prefeituras municipais e, por que não, também da Assembleia Legislativa, através da contribuição que ela possa dar. Hoje, se diz, com todas as letras, que a agricultura familiar é ela que produz cerca de 70% do alimento que chega na nossa mesa, na mesa do brasileiro. Isso é verdadeiro, mas só que a quase totalidade desse percentual, talvez mais de 68%, quem produz são esses 5 gigantes que nós acabamos de citar ainda há pouco. Os demais estados ainda estão na fase de implantação dessa economia, que é a economia da agricultura familiar, engatinhando, dando seus primeiros passos. Com muita razão, até porque esses estados, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, já têm mais de 200 anos de experiência, né, acumulando experiência na agricultura familiar, e nós agora estamos praticamente iniciando. Não temos 30 anos ainda de experiência na maior parte daquilo que nós chamamos de agricultura familiar aqui do nosso estado. Há uma tarefa gigantesca por se fazer, até para romper essa relação de dependência que nós temos em relação, principalmente ao estado de São Paulo e do Paraná. Cerca de 92% dos produtos que consumimos aqui ainda, no estado de Mato Grosso do Sul, cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, todas elas, 92% ainda vêm, né? Frutas, legumes, verduras ainda vêm do estado de São Paulo ou então do estado do Paraná. É uma fatia imensa de um mercado que precisa realmente se alastrar para o estado de Mato Grosso do Sul. Nós precisamos, um estado tão maravilhoso como o nosso, com tanta terra, com tanta agricultura familiar, nós precisamos dar o nosso grito de independência. Precisamos ganhar a nossa autonomia na produção dos alimentos da agricultura familiar.
E como é que se faz isso aí? Né? Bom, a agricultura familiar, ela, quando se pensa na produção agrícola do Brasil como um todo, é fácil imaginar a participação da agricultura familiar. Quando se fala em agronegócio, o agronegócio não é só a agroexportação, absolutamente. Dentro do agronegócio está embutido também os produtos da agricultura familiar. Cerca de 30% da agroexportação brasileira, não é o frango, não é o suíno, que vai para o Oriente Médio, que vai para a Europa, que vai para o Japão, para toda parte. Então, a agricultura familiar tem uma grande participação também, até mesmo no agronegócio. Agora, imagine vocês, quantos empórios, quantos supermercados, quantos shopping centers que nós temos espalhados por esse Brasil todo, sendo abastecidos em frutas, verduras e legumes pela agricultura familiar. Imagina a participação na economia. E sabendo que as mais de 5.600 cidades brasileiras, todas elas têm feira de produtor, tem feira dos produtos naturais, tem feira, né, para abastecer as cidades como um todo. Imagine a dimensão que é esse filão para ser explorado também aqui no estado de Mato Grosso do Sul, até por conta da qualidade dos nossos solos, as condições climáticas não são excelentes para que possamos produzir todo tipo de produto que vem de outros estados, né? Nenhum produto deveria vir de outro estado, na linha da verdura, da fruta, dos legumes, né? Até porque o Mato Grosso do Sul tem a quantidade já suficiente de propriedades e tem também a disponibilidade das condições geoecológicas suficientes para que possamos, então, produzir. Mas existem os gargalos. Tem a terra? Tem. Tem a casa? Tem. Tem a energia elétrica? Tem a água? Tem. Transporte escolar? Também tem. Tem tudo que precisa, mas e a produção? A produção fica muito a desejar. Se você vê a produção de leite nossa, 93% das famílias da agricultura familiar do Mato Grosso do Sul ainda depende diretamente de quê? Da produção de leite. Só que qual é a média de produção? A média de produção é de 3 litros por vaca, enquanto na Argentina é 20 litros por vaca. No Uruguai é 40 litros por vaca e nós aqui estamos com 3 litros ainda. Veja o quanto que nós temos que melhorar o plantel da bacia leiteira, das microbacias leiteiras, no interior dos nossos assentamentos. Nós precisamos incrementar esse setor pensando em todas as possibilidades. Por exemplo, a Organização das Nações Unidas, as Nações Unidas, todos os anos faz recomendação para o mundo inteiro para a produção da tilápia. Claro que a cadeia produtiva do peixe é importante, nós temos uma variedade de peixe para poder desenvolver, mas o mais fácil, o mais prático, o peixe que mais reproduz, o peixe que com maior rapidez adquire peso, proteína da melhor qualidade, é sem dúvida nenhuma a tilápia. Se produz em qualquer lugar. Por que a China, a Índia, chega a sustentar mais de 2 bilhões de habitantes? Porque tem o binômio produção de arroz e a produção da tilápia, até nos valos, nos valos da produção de arroz, tem lá a tilápia produzindo proteína para aquela imensidão de população que lá existe. E nós aqui, onde que está a tilápia? Qual é a propriedade que produz tilápia? Aqui na agricultura familiar do estado de Mato Grosso do Sul, simplesmente, se pesquisar, não vai achar. É um gargalho que tem que ser rompido. Cadeia produtiva de peixe, é muito bonito falar nisso, mas tem que começar por aquilo que realmente dá o resultado imediato para romper a barreira econômica desse setor. Quando se fala, por exemplo, aqui dessa tribuna, quantas vezes já encaminhamos matérias também pedindo para que a Embrapa, que é tão gloriosa, que adquiriu fama internacional pelo nível das pesquisas que desenvolve, a Embrapa deveria ter, já passou da hora, de ter também a Embrapa da agricultura familiar, que ainda não tem. Tem pesquisa, a melhor banana, quem pesquisou foi a Embrapa. O melhor feijão, quem pesquisou foi a Embrapa.
o melhor milho com proteína, quem pesquisou foi a Embrapa, e assim por diante. Mas cadê que esses produtos da Embrapa chegam porteira dentro da agricultura familiar? Não chega. Pode pesquisar. A banana que a Embrapa produz, tem que pegar 2 homens o cacho para poder levantar. Casca lisa, sem rachadura, a massa doce da melhor qualidade, mas cadê que chega porteira dentro? 99% dos produtores da agricultura familiar nem sequer sabe que existe esse tipo de produto. Tá? Então, é realmente preciso romper um outro gargalo, que é o extensionismo rural, que praticamente acabou no estado de Mato Grosso do Sul. A Agraer está com um quadro diminuto de profissionais extensionistas, aposentando e tal, não houve renovação dos quadros. O INCRA não faz esse tipo de trabalho. Tá? O IAGRO, muito pouco também, a mesma coisa, pela quantidade de profissionais que tem. Então, a esperança agora é a ANATER, Agência Nacional de Pesquisa e Extensão Rural, que está sendo criado pelo governo federal, a ser implantada a partir do ano que vem, para se associar à Agraer, ao IAGRO, à própria Embrapa, para poder adentrar porteira dentro da agricultura familiar, para romper os gargalos que lá existem. Né? Cadê o programa de calcário? Todo mundo sabe que na hora que o INCRA vai comprar a terra para fazer o assentamento, procura a terra mais barata. Então vai ser a terra mais fraca. As terras do assentamento da agricultura familiar são as terras mais fracas, que precisam de quê? De correção do solo. Precisa, né, de programas, como, por exemplo, o programa do calcário. Nós temos o calcário, sim, no estado de Mato Grosso do Sul, mas tem que ter um programa de transporte, um programa de distribuição do calcário para correção de solo, para que as famílias possam ter alternativa de produção. Também a produção de abelha, tão promissora aqui para o estado de Mato Grosso do Sul, um estado que tem biomas como o Cerrado, Mata de Dourados, que tem uma variedade, uma biodiversidade impressionante, que tem as matas ciliares, onde a produção do mel poderia ser um produto de exportação do estado de Mato Grosso do Sul. E cadê? Tá? A gente visitando os assentamentos, coisa que a gente faz praticamente quase toda semana, chega nos assentamentos, aqueles que estavam produzindo mel já não produzem mais. E produziam com orientação das universidades, principalmente da Universidade Federal da Grande Dourados, toda a tecnologia repassada para os produtores para produzirem o mel. Mas vem a pulverização dos aviões com agrotóxico, acabam, né, de forma definitiva, em muitos espaços do Mato Grosso do Sul, não se cria mais uma abelha sequer por causa da pulverização do agrotóxico. Tem que haver um entendimento entre a forma de aplicar o agrotóxico e a forma de produzir, não só a abelha, mas produzir o peixe, produzir uma quantidade de outros produtos que ficam definitivamente prejudicados por causa da má aplicação do agrotóxico. Temos que romper esses gargalos. O agricultor está lá, com a terra, com tudo aquilo que o governo lhe dá, mas e na hora de produzir? Aí tem que ter, claro que tem que ter investimento. Para isso tem que ter linha de crédito. E crédito é o que não falta. O governo federal oferece bilhões para a agricultura familiar. Mas quem que acessa? Para acessar tem que ter a tal da DAP. O que é a DAP? A DAP é a Declaração de Aptidão Agrícola. Você chega naqueles agricultores, senhor presidente, que foram para a reforma agrária, estão assentados, a grande maioria porque estava no último grau de exclusão social. Tinha dificuldade para entrar no mercado de trabalho urbano. Então aí chega a tal da DAP. Ele não sabe se é de almoçar, de comer, se é lanche. O que é DAP? Não tem o mínimo entendimento do que é isso. E sem a DAP você não acessa crédito para fazer uma curva de nível, para fazer um terraceamento, para adquirir uma estufa para produção de frutas, legumes e verduras, ele não sabe. E quando ele vai, aqueles mais esclarecidos, que vai atrás da tal da DAP, tem que ir lá no sindicato dos trabalhadores rurais. Chega lá, não tem um computador, não tem internet, não tem nada. Aí ele vai para a Agraer. Chega lá, a Agraer não tem funcionário também para fazer a sua DAP. Então ele fica terminantemente lijado
daquele processo, ele não consegue acessar. Nem 20% dos produtores da agricultura familiar do Mato Grosso do Sul consegue acreditar, consegue acessar os créditos maravilhosos, a longo prazo, né, subsidiados, que poderiam muito bem alavancar tremendamente esse setor no estado de Mato Grosso do Sul. Então, é um setor que coloca o alimento na nossa mesa, é um setor que abastece supermercados, é um setor que exporta, é um setor que oferece matéria-prima para a agroindústria. Ora, toda a agroindústria vive de quê? Dos produtos primários da agricultura familiar. E nós estamos aí no pau da viola, né? Uma situação extremamente crítica e que muito se precisa fazer para poder alavancar esse setor. Então, senhor presidente, ainda estamos lá dentro das propriedades, na fase ainda da energia bifásica. Tem que ter a energia trifásica, passar da bi para trifásica, para que possa ter triturador, para que possa ter os equipamentos necessários para poder viabilizar a produção do leite, para poder viabilizar a produção de ração, para poder viabilizar, enfim, a propriedade como um todo, né? Eu imagino que todos os sindicatos de trabalhadores rurais deveria ter lá, na sua sede que fosse, um compartimento com algumas estantes para depósito da tão falada semente crioula. Hoje em dia, as sementes estão desaparecendo da face da terra. Quem que domina a produção de sementes? Somente as grandes multinacionais. Agora, a pequena agricultura familiar já tem uma iniciativa nesse sentido a partir da cidade de Juti, que há um encontro lá uma vez por ano. Agora, por que não tem troca de sementes crioula em todas as cidades, através dos próprios sindicatos, dos trabalhadores rurais, né? Escolas agrícolas, para um estado igual Mato Grosso do Sul, temos apenas 3 escolas agrícolas. Uma em Sidrolândia, outra em Nova Alvorada do Sul e a outra lá em Nova Andradina. Apenas 3 para atender 70 mil famílias da agricultura familiar, é praticamente quase nada, muito pouco mesmo. O Estado, a União deveria incentivar e muito, porque essas escolas agrícolas de nível médio formam técnicos agrícolas que vão repassar a tecnologia para dentro das propriedades. Sem isso não adianta insistir com a agricultura familiar. Temos também, senhora presidente, senhor presidente no momento, a agroecologia no estado de Mato Grosso do Sul, tão promissora, tão importante na produção de alimentos limpos, livres de agrotóxicos, livres de venenos. E temos apenas lá na cidade de Glória de Dourados uma única iniciativa, uma única faculdade oferecendo curso de agroecologia. É preciso ampliar e muito para atender a agricultura familiar, porque o grande nicho da agricultura familiar, o futuro da agricultura familiar, assim como na Europa, passa pela produção dos alimentos sem agrotóxicos. São alimentos, uma produção que agrega valor. Você pega um tomate, pelo amor de Deus, um tomate orgânico está na faixa de 9, 10 reais o quilo. Você pega um tomate comum na faixa de 2, 3 reais. A diferença é muito grande. Tem muito que agregar valor, não só no tomate, mas toda a variedade de produtos que a agricultura familiar possa produzir. Nós temos também, senhora presidente, o sistema de certificação, que não acontece, que precisa acelerar. Ora, sem a certificação, o produtor não pode tirar o produto da sua propriedade e levar para a cidade. Vai um produtor da agricultura familiar levar ovos caipira para vender na feira. Imediatamente ele se não for preso, né, pela vigilância sanitária, ele vai ser no mínimo abordado pela promotoria do meio ambiente ou coisas desse tipo. É proibido vender produtos in natura. Como é que ele cria o seu leitão lá com o maior carinho e tal? Leitão caipira não pode vender. Frango caipira também não pode vender. Queijo caipira também não pode vender porque não tem certificação. Isso tem que ter um paradeiro, tem que ter alternativas
para que esses produtores possam chegar à certificação. Porque na Europa se vende frango caipira, se vende ovos caipira, se vende o queijo caipira, se vende tudo que é produto da agricultura familiar, lá consegue certificação. Aqui também alguns conseguem, mas é o tal do programa pau de sebo, né? Todo mundo quer, mas 2 ou 3 apenas que consegue e fica nisso aí. Então, é um tremendo gargalo que precisa ser rompido também. E a reforma agrária, que tem que dar uma mexida urgentemente nisso aí, não é todo mundo que quer que deve ir para a terra, absolutamente. Tem que haver critério seletivo para isso. De cada 100 famílias, pelo amor de Deus, vamos colocar lá no mínimo 10 moças ou rapazes formados, que entendem de técnicas agrícolas, para estarem lá dentro, como proprietários também, repassando tecnologia para aqueles que estão, para os seus parceiros, que estão lá dentro da propriedade. É a reforma agrária tecnológica. Hoje em dia ninguém vai para lugar nenhum se não for à custa da tecnologia. Se depender de Agraer, de Agro, de Embrapa, se depender da Anater que está sendo criada agora, não vamos vencer essa batalha. Lá dentro do assentamento tem que haver, de cada 100, pelo menos 10. 10% dos que recebem terra tem que receber, na hora de receber o diploma de técnico agrícola, receber também o seu lote, para estar lá dentro, repassando tecnologia para os seus companheiros, para as outras famílias. Outra coisa incrível, que não dá para acreditar, que nenhum assentamento do estado de Mato Grosso do Sul tem uma rádio comunitária. Está pela hora da morte já. Isso só traz o retrocesso. Não há comunicação dentro dos assentamentos. Eu não estou falando aqui de assentamento de 100, 200 famílias, não. Estou falando aqui de uma Itamaraty com 16 mil habitantes e não tem como eles se comunicar. Então, gente, quando um técnico da Embrapa vai se deslocar para lá para falar sobre a banana FHIA 01 e 18, que é a melhor que tem no país, imune a pragas e doenças, ele só fala para aqueles que estão ao redor da sede social. 3 ou 4 produtores que vão lá assistir. Tivesse uma rádio comunitária, todo o assentamento, todas as famílias estariam sabendo, estariam participando, estariam ouvindo, estariam trocando ideias sobre a tecnologia. É a mandioca biofertificada, é o feijão biofertificado, com ferro, com zinco, é o milho QPM, de quantidade maior de proteína. Os técnicos querem repassar, têm boa vontade de ir nos assentamentos, mas falar para quem? Se não há comunicação interna, que custa ter um transmissor, um microfone, a coisa mais barata do mundo é montar a rádio comunitária, mas é o parto das montanhas para aqueles que querem. Não tem um assentamento hoje que não queira ter sua rádio comunitária. A maioria já encaminhou a documentação para Brasília, mas existe a concorrência das rádios comerciais. As rádios comerciais que, nos desculpe, não interferem absolutamente nada nas comunitárias. Eu estou falando aqui das comunitárias rurais, que não precisa nem funcionar o dia inteiro, basta 1 hora ou 2 horas de funcionamento para saber o que acontece. Esses assentamentos precisam da presença médica para falar sobre saúde preventiva, mas não tem como se comunicar. O veterinário precisa melhorar o plantel da produção de leite, mas não tem rádio comunitária para falar para os produtores. Precisa de doutor em piscicultura para começar pela tilápia? Não tem. Tem o técnico, mas não tem a comunicação. Engenheiros eletricistas querem falar sobre a importância de passar da bifásica para a trifásica? Tem técnicos eletricistas para falarem sobre esse assunto, mas não tem a rádio comunitária para se comunicar. Os técnicos em agroecologia querem falar sobre os produtos orgânicos. E quantos são hoje nas universidades, nas associações de produtores, gente altamente especializada nesse assunto, que não consegue se comunicar com os produtores. E assim vai. Senhora Presidenta, eu vou encerrando aqui esse nosso pronunciamento,
dizendo a importância de se ampliar o extensionismo porteira dentro das propriedades da agricultura familiar. Eu sei o quanto que é difícil a gente ser ouvido quando se trata desse assunto, justamente por se tratar de agricultura familiar. Pessoas humildes que lá estão para ganhar a vida, para produzir alimento não só para a sua família, mas também para a sociedade. Então, senhor presidente, agora o senhor presidente, tem um pedido a fazer, senhor presidente. Senhor presidente Gerson Domingos, meu presidente. Amanhã e depois, nós teremos esse grande encontro, que é o primeiro encontro da agricultura familiar e economia solidária. Se nenhum deputado até agora se inscreveu para representar esta augusta Casa de Leis, eu me proponho, me sentiria bastante honrado se pudesse estar lá com outros colegas, né, que pudesse ir. O convite aqui é extensivo para todos os 24 colegas aqui dessa Casa de Lei, até pela importância que tem esse evento, e nós estamos aqui requerendo verbalmente, caso haja esta possibilidade. E se houver outros deputados que queiram, juntamente conosco, fazer essa representação, sentir-me-ei bastante honrado. Honra-me, deputado. Não, deputado. Só comunicar, deputado Almir, que dispõe de 2 minutos, o deputado Laerte Tetila. Oi. Viu, deputado Laerte Tetila, Vossa Excelência, por ser o líder da bancada, por nós, a bancada já está escalado e designado para nos representar lá. E sobre a batuta de Vossa Excelência, eu vou comparecer na abertura lá amanhã cedo. Tá? Até gostaria de já ser convidado para começar a tomar um café lá na residência de Vossa Excelência como com muita nosso honra. líder. Né? Então Muita honra. Vou lá Muita escalado honra. E, ao mesmo tempo, tomar um café antes da casa do homem, né, deputado? Estaremos lá juntos. O dia. Vamos... Uma casa humilde, mas dá para esconder da chuva. Vamos e sair daqui recebê-lo às com o maior 5 carinho. da manhã para chegar lá às 7, se Deus quiser. Isso, ótimo. Estaremos juntos, se Deus quiser. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Laerte Tetila, Vossa Excelência, até por entender, e é um grande defensor da questão, do qual Vossa Excelência aqui fez a reivindicação, então, oficialmente, está nomeado a representar a Assembleia Legislativa com os demais deputados que queiram participar.